Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e como eu sempre digo, eu criei este canal podcast Os Notáveis para levar a história do nosso povo ao mundo. E hoje eu estou feliz porque já estive aqui com vários convidados, com pessoas que vieram para contar a sua história. E como hoje é um dia muito especial, eu não poderia deixar passar essa data sem, é claro, fazer uma homenagem àquela que me deu a vida. Hoje, Dia das Mães, dia especial, porque o podcast Os Notáveis vem retratar e mostrar a história de minha mãe, Maria Inês Rodrigues. É, isso mesmo. Ela tem uma história espetacular e nesse dia de hoje eu quero aqui, em nome dela, homenagear todas as mães. Talvez você que esteja assistindo neste momento vai assistir a história da minha mãe e talvez se identifique muito com a história dela. Talvez a história da sua mãe também seja semelhante à história da minha mãe. Então, hoje, Dia das Mães, dia especial, e o podcast Os Notáveis traz para você uma entrevista muito especial, porque a minha mãe hoje está sendo homenageada e através dela eu estou homenageando todas as mães. Muito obrigado, Maria Inês, por estar aqui hoje. Eu já fiz um podcast aqui com meu pai, gente, e eu tive muita dificuldade em ficar falando assim, pai, aí eu chamo ele de Quincão, né? Hoje eu vou aqui em alguns momentos, ao longo da conversa, eu vou falar mãe, Maria Inês, enfim. Vocês vão entender. Muito obrigado por ter se disponibilizado, viu, mãe? Saindo lá de sua casa para vir aqui hoje no meu humilde e simples estúdio para contar um pouquinho da sua história. E através da sua história, nós estamos aqui homenageando todas as mães, viu? Para mim é um prazer, Patrick, estar aqui. E é uma homenagem, né, que você está prestando para todas as mães, juntamente comigo. E é uma grata honra estar a seu lado para prestar essa homenagem. Fiquei prosa agora, hein? Parece até mãe de locutor, né, moço? Comunica bem. Mas vamos fazer o seguinte, antes de começar aqui a história da minha mãe, vou fazer como eu sempre faço com todo mundo, né? Afinal de contas, minha mãe é uma mulher de fé, de coragem, de determinação, acima de tudo, muito religiosa e gosta de ter sempre a palavra de Deus em tudo que ela faz. Vou fazer como sempre faço. Vou pedir ela para pegar o versículo da Bíblia aqui, ver o que Deus vai falar para a gente. Enquanto isso, eu agradeço aqui os meus apoiadores, os meus patrocinadores e a gente volta já já. Pode pegar aí, Marinês. Tudo Deus em primeiro lugar. Agradeço Casa do Milho, distribuidora e agro. Localizado na Praça Newton Veloso, número 33, Alto Claro, em frente ao posto Panorama. Lá você encontra milho, quirela, farelo, soja, sorgo e rações em geral. Venha conferir nossos preços. Estamos prontos para lhe atender. Ou ligue 389-9831-6615 ou 389-9940-8207. Entregamos na cidade e também entregamos na zona rural com acréscimo do combustível. Casa do Milho, o lugar certo para o homem do campo. Agradeço a Clínica São Lucas. Já faz parte da vida de Brasília de Minas, cuidando de sorrisos com excelência e dedicação, com uma infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e uma equipe altamente qualificada. Oferecemos tratamentos personalizados para transformar a saúde e a estética do seu sorriso, seja para clareamento, implantes, ortodontia ou qualquer outra especialidade. Venha conhecer a São Lucas Odontologia e descubra por que somos referência na cidade. Estamos localizados na Rua Camilo Prates, 356A, no coração de Brasília de Minas. Materiais de construção e pilar, tintas e acabamentos, em Mirabela e aqui em Brasília de Minas. Olha, esse telefone serve para ambas as lojas, 999555794. Pilar Tintas e Acabamentos, bem no centro da cidade, em frente à rodoviária, agora no centro da cidade. Pilar Tintas e Acabamentos.
Drogaria Barbosa é a drogaria do Barbosinha, na Coronel Sansão, no centro, ao lado da prefeitura. 99207-9819, Drogaria Barbosa. Taiobras é Taiobras Baterias, Grande Osmar. Fica ali na rua Josefina Palma, 451. Fone Zap 99929-3602 e 3231-1365. Agradeço o Posto Panorama, combustível de qualidade. É no Posto Panorama, ali na Praça Newton Veloso, número 148, no Alto Claro. Eu disse Posto Panorama. RG Despachante, o melhor preço da região. Todos os serviços relacionados com o Detran de Minas Gerais, viu? 99948-5241. Você fala com Vinícius. Direção de Elias Raposo. 999760447. RG Despachante. Hortifruti Wagner. Atacado e Varejo. Avenida Bias Fortes 367. Fone Zap 99810-3093 e 99936-8387. Direção do meu amigo Wagner, Hortifruti Wagner. MG Telecom, 100% fibra ótica, sem contrato de fidelidade. Anote o telefone, 99872-9866. MG Telecom. Opa, já estamos de volta. Minha mãe já pegou aqui a palavra de Deus. Como ela diz, né? Tudo é com Deus. Então, vamos lá. O que Deus falou para a senhora aí, Maria Inês? Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Salmo 138, versículo 9. Amém. Amém. A minha foi o seguinte, em Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai. Amém. Então, vamos lá então. A história de Maria Inês, uma mulher da roça que veio para a cidade. Enfim, eu não vou falar nada não, quem vai falar é ela. Eu gostaria, primeiramente, mãe, que você falasse o nome dos seus pais, falar um pouquinho das suas origens, de onde que você é, enfim, se apresente. Maria Inês Rodrigues, filha de Júlia Rodrigues Gaia. Que já esteve aqui no podcast também. Que já esteve aqui. E José Ilmar Vieira Aquino, que já em memória. E nasci e cresci na zona rural, né, do município de Mirabela, no distrito de Muquem. E morei algum tempo lá. Tive uma infância muito boa, porque aprendi muitas coisas muito cedo e acredito que isso me ajuda até hoje, né? Através dos pequenos sacrifícios, né, da infância, me trouxe para a vida adulta uma força, uma energia muito grande. Eu morei com meus avós desde 1 ano de idade, porque a minha mãe separou do meu pai, eu tinha 1 ano, ela estava grávida de uma outra irmã minha já de 1 mês, e contava a minha avó que quando meu avô paterno descobriu que a minha mãe e o meu pai não estavam tendo uma vida muito boa, ele chamou o meu avô materno e falou: assim como você colocou as coisas de Júlia, de sua filha, no carro de boi e levou para casar com meu filho, eu agora falo com você. Volta lá no carro de boi e pega as coisas dela e traz de volta, porque eles não estão bem. Eles estão brigando muito, ele está bebendo, e antes que começa ter atritos, né, um com o outro, mais pesado, então eu te aconselho ir lá e buscar ela de volta. Quando sua mãe casou, no caso, foi no carro de boi que foi a mudança? Foi, no carro de boi.
Não tinha meio de transporte melhor a não ser carro de boi. Nem carroça de burro não tinha ainda. É interessante ela falar isso, pessoal, porque tem coisas aqui que ela vai relatar que nem eu sei, viu? Coisas que talvez esteja guardado com ela durante todo esse tempo, que ela nunca dividiu com a gente, com os filhos, né? Em especial comigo, porque eu sou o mais velho. Então tem coisas aqui que eu nem sei, nem tô sabendo agora junto com vocês. Isso aí que é interessante dessa entrevista. E tem coisa que também nunca vai saber. E é interessante ela falar sobre isso, porque é interessante que naquela época tinha um respeito, né? Quando o seu avô, né? No caso, os pais da sua mãe, do caso da minha avó, soube da questão do casamento, que não estava legal, ele pediu para fazer da mesma forma. Da mesma forma que buscou, vai lá levar ela no carroção de boi, no carro de boi. Pode dar continuidade. Aí, assim, meu avô materno foi lá e conversou com ela, conversou com os dois, falou que não estava dando certo, que achava melhor ela voltar, que o mesmo lugar que ela deixou permanecia. Então, ela, mais do que depressa, pegou tudo e colocou no carro de boi e voltou. E assim a gente foi criada, eu e minha irmã, pelos meus avós, mas minha mãe era uma mulher de força, de coragem, muito esforçada, trabalhadeira, e fazia de tudo para manter a nossa educação, né, com dignidade. Ela fazia biscoito para vender, fazia rosca, fazia doce. E a gente sempre ajudando, a gente muito pequena, mas tudo que ela ia fazer, eu principalmente estava na frente de tudo. Aprendi a fazer comida muito pequena, com 7, 8 anos eu já colocava 2 adobros, né, que não existia tijolo ainda, colocava 2 adobros na beira do fogão a lenha, que também não existia fogão a gás. Existia, mas para nós a gente nunca nem tinha visto falar. E, inclusive, naquela época tinha lamparina também. Não existia luz elétrica, não existia fogão a gás. Para a gente que naquela época, não que eu me considero uma pessoa velha, mas eu me considero uma pessoa de muita experiência e eu comecei a adquirir essa experiência desde muito pequena. Eu não vou perguntar para ela a idade dela não, gente, que ela não gosta de falar, viu? Mas ela tem menos de 60. Eu não me importo de falar a idade. Eu só sei que eu tenho mais de 15, 20, 30 anos. Se você for esperto, não vale repetir. Você soma que você encontra. Então, como eu estava falando, nós fomos criadas junto com meus avós, mas minha mãe era muito esforçada e fazia de tudo para manter a nossa vida normalmente, né? Sem passar por grandes necessidades. No caso, sua mãe, quando ela separou, ela ficou com vocês, era você e mais quantas irmãs? Eu tinha 1 ano e ela estava grávida da minha irmã Nice, de 1 mês. E assim nós continuamos lá. Meus avós eram pessoas maravilhosas, sempre mantia a nossa educação, ajudando a minha mãe a cuidar da gente. E a minha mãe sempre foi muito esforçada. A gente era assim, pessoas que, igual as pessoas falavam assim, elas foram criadas sem pais. Mas a educação que a gente recebeu marca até hoje. Eu falo que uma coisa eu devo à minha mãe. Assim, a educação de ser uma pessoa honesta, sincera, verdadeira e que não guarda rancor de ninguém. Graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu me considero muito feliz porque eu não tenho nenhum inimigo. Se tem alguém que pode ser que não goste de mim, mas isso aí é um problema da pessoa e não de mim, porque eu me considero uma pessoa feliz por não ter inimizade com ninguém, graças a Deus. E
continuando, Mas espera aí. minha mãe... Rapidamente, antes de dar continuidade aí. Você morou na roça, então, e hoje você... eu tô falando você, gente, que ela é muito nova. Eu fico sem jeito de falar senhora, sabe? Ela é muito nova. E aí, por isso que eu tô falando você, em alguns momentos. Pela nova. Então, antes de dar continuidade aí, eu só queria te perguntar o seguinte. Você teve a oportunidade de estudar lá na roça ou você precisou vir para a cidade? Porque, para quem não sabe, eu já mencionei isso aqui em alguns podcasts, que eu admiro muito a questão da minha mãe no seu lado profissional, porque ela é professora, né? Professora, aposentada, porém, mas é professora, tem um cargo de professora. E eu me orgulho muito pela profissão que ela tem. E ela, por muitas vezes, ela vai contar isso aqui mais na frente, mas por muitas vezes ela teve que ir para Vaz Grande, dar aula, até mesmo em algumas situações a pé. Teve a oportunidade de estudar lá na roça ou você teve que vir para a cidade? Como eu, dando continuidade ao que eu comecei a falar, que eu aprendi a fazer de tudo um pouco, muito cedo, eu ajudava a fazer tudo em casa e aprendi a fazer farinha de mandioca, fazer rapadura, né, da cana, cortava capim para vender a semente. O primeiro chinelo havaiana que eu tive foi cortando capim e colocando a semente para secar, e ensacando e vendendo, e eu consegui comprar o meu primeiro chinelo havaiana. Empresária, viu, gente? Foi com muita honra. Você pegava esse capim lá na roça? Era. E minha mãe também. Ela vendia muita semente de capim. Olha que legal, ó. E então eu aprendi a fazer biscoito, muito cedo, comida. Com 8 anos eu já sabia limpar um frango, colocar para cozinhar. E a minha mãe saía para fazer as coisas e eu ficava em casa. Se eu subia nos adobros, né, para poder alcançar na panela, e quando a panela era muito alta e grande, eu subia no fogão, né, que é fogão a lenha, tem espaço, para não queimar a roupa. Minha avó ensinou que a gente colocava uma lata, tinha umas latas que vinha com querosene, que meu avô comprava o querosene porque tinha da lamparina, não tinha luz elétrica. Aí enchia a lata de água, colocava na frente para não queimar, para poder sustentar a panela para tirar do fogo, porque era pequena, né? A gente era pequena e a panela era mais pesada do que a gente. Então, depois de uma certa idade, quando a gente fez aquele lá no Muquem, na comunidade onde a gente morava, só tinha até a antiga 3ª série. Então, para fazer a 4ª série, a gente tinha que ir para o município de Mirabela. E minha avó já era bastante idosa, mas era muito forte. Então, mamãe resolveu vender algumas coisas que ela tinha e, com muito esforço, nos levou para Mirabela para estudar, eu e minha irmã Nice. E agora está respondendo a pergunta que eu fiz, viu, gente? E a minha irmã e a minha avó ficou com a gente 1 ano, a gente fez a 4ª série. Quando ia começar a 5ª série, a minha avó teve um problema de saúde, veio a falecer e a gente teve que voltar para Muquem. Aí eu fiquei algum tempo sem estudar, mas a vontade de estudar era muita. E eu resolvi, minha mãe arrumou um lugar na casa de uma prima dela, Dona Vandira, que Dona Vandira era uma pessoa muito boa e é até hoje, devo muito a ela. E só que ela tinha muitas crianças, todo ano ela ganhava um filho. Então minha mãe combinou com ela para me morar com ela, para me fazer a 5ª série, para me ajudar a fazer as coisas em casa e ajudar ela a cuidar das crianças. E ela fazia coisa para vender, ela costurava, ela era uma pessoa, tinha comércio também, ela ajudava o esposo dela. E só que ela tinha uma filha que era insuportável, a Marli. Dona Vandira fazia doce para vender, ela contava os doces
colocava numa lata e subia na cadeira e colocava lá em cima do armário. E falava comigo para prestar atenção que aquilo lá já estava vendido. Aí, quando a pessoa vinha para pegar o doce, eu já tinha visto que a Marli subia numa cadeira, pegava doce na lata e colocava a lata lá do mesmo jeito e saía correndo. Aí, como eu era muito sincera, eu chamava a dona Vandira e falava, Marli subiu na cadeira e pegou doce e saiu correndo. E aí a Marli, dona Vandira, ia tentar descobrir, e a Marli não falava a verdade e ainda ficava me batendo, me xingando, falava que eu era fuxiquenta. E foi indo, eu falei com a mamãe, eu acho que eu não vou ficar mais não, eu não estou aguentando. Inclusive, eu citei o nome de Marli aqui, mas eu sei que ela fica impressionada quando eu conto essas histórias, porque ela era muito levada e, algum tempo atrás, eu encontrei com ela e ela relembrou esses momentos e perguntou se eu tinha raiva. Eu falei, não, para mim foi uma lição de vida, né, que então, eu carrego até hoje. É motivo de uma coisa engraçada para ela. Para ela é uma coisa muito engraçada. Então... Aí você falou com sua mãe que não estava mais... Que não estava aguentando. Só que antes de mamãe me voltar para a roça, a dona Vandira arrumou uma sala de aula para trabalhar lá no Muquem e foi morar lá. Então, eu continuei trabalhando com ela. Só que ela já estava esperando a 10ª filha. E ela foi para Montes Claros para ganhar essa 10ª filha e me deixou tomando conta dos 9. Desses 9, tinha 2 que ainda era de mamadeira e eu fiquei tomando conta. Ela trabalhava, tinha 2 salas de aula, uma na 3ª série de manhã e trabalhava com o Mobral à noite. E eu fiquei tomando conta dessas crianças. O esposo dela mexia com o comércio, mexia com roça, né, de lavoura, de feijão, de milho. E eu tinha que cozinhar para ele, colocava, na época falava os camaradas, né? Colocava as pessoas para trabalhar e eu fazia o almoço, mandava o menino mais velho levar, colocava numa vasilha, né? Numa gamela de madeira, colocava, se tivesse 8 pessoas trabalhando, colocava a comida toda numa vasilha e colocava 8, né? Se fosse 8 pessoas, colocava 8 colheres, eles comiam tudo junto. Então, eu fiquei... E à noite, eu fiquei encarregada de dar aula para os alunos do Mobral, que eram poucos, mas eram pessoas assim já mais velhas, que queriam aprender, pelo menos, fazer o nome para poder aprender a votar. Oh. E nessa época não tinha luz elétrica. Eu ia com um lampião a gás, acendia o lampião em casa e ia pela rua até chegar na escola e eu na frente com o lampião aceso e os alunos atrás. E então eu fiquei assim mais ou menos 2 meses ajudando ela. Você ia com lampião? Para quem não sabe o que é lampião, explica para o pessoal aí. Tem muita gente que não sabe. Tem um bujãozinho a gás. Eu até podia ter trazido alguma coisa para mostrar, mas eu não lembrei. E em cima tinha tipo uma chama? Uma chama que ficava em cima do bujão e tinha um lugar. Tirava essa chama, colocava o gás e vinha com ela, encaixava em cima e ligava. Eu vou jogar uma foto do lampião enquanto a mãe está falando aqui. Eu vou colocar uma foto aqui. Eu vou procurar aqui na internet uma foto do lampião
para o pessoal entender. Então, eu trabalhei por uns 2 meses, mais ou menos. E aí, depois que ela voltou, que ela começou novamente na sala da 3ª série, eu continuei mais uns dias com a turma do Mobral. E aí ela falou, até certo dia você fica. Porque eu estou muito apertada. Aí, quando ela voltou, os alunos falaram que se eu fosse sair, que eles também sairiam. Então, ela passou a turma para mim. Então, eu me tornei professora com 13 anos. Olha aí, gente. E gostava muito e eu apaixonei por aqueles alunos. Até hoje eu tenho muita amizade lá em Muquem por causa dessa turma do Mobral que eu trabalhei. Você ainda conhece os alunos? Conheço. Tem uma pituxinha lá mesmo que eu amo ela, o jeitinho mais bonitinho de ser, e a gente fazia festa junina e eles dançavam, faziam forró, faziam as coisas assim para comemorar, né, as festas juninas, e eles também ficaram apaixonados por mim, pelo meu jeito. O que você aprendia na escola, você passava para esse pessoal? Era isso? Com 13 anos de idade, gente? Já se tornou professora, tá vendo? É porque eu gostava muito, assim, de ajudar, de ensinar. Eu estudava, quando eu fazia a 2ª, 3ª série, eu ia lá em casa, que não era, a gente não morava mesmo lá em Muquem, né? Morava no sítio, e atravessava um córrego que tinha uma ponte de madeira, que quando chovia, às vezes carregava essa ponte, a gente ficava sem poder atravessar, mas com muito sacrifício, meus tios colocavam a ponte de novo quando chovia e a gente quase não perdia a aula. Na época dela, gente, não tinha esse negócio de ônibus, van e buscar aluno para ir para a escola, Deus. Não, viu? Se tivesse um cavalo, era muito, né? Para ir. Quem morava longe vinha de cavalo e quem morava mais próximo, como a gente, ia a pé. E eu ia lá em casa, colocava meus cadernos lá, almoçava e voltava para ajudar as professoras ensinar os meninos à tarde. Então, eu amava a escola. E aí, depois que terminou essa turma de Mobral, que era só 1 ano, o meu primo, Valtinha, resolveu, ele trabalhava de professor, né, com a 2ª série, ele falou assim, já que Marinês leva jeito, eu vou deixar ela com minha turma de 2ª série e vou procurar um serviço em São Paulo. Vou dar um tempo, uns 6 meses mais ou menos. E com isso eu fiquei por um tempo, né, substituindo ele. Ele foi para São Paulo, gostou, ficou, e eu continuei trabalhando. Aí depois de um certo tempo, quando eu tinha mais ou menos uns 16 para 17 anos, eu vim para Brasília de Minas com uma amiga da minha mãe, que foi lá porque, né, sempre no domingo gostava de passear, e chegou lá, eu estava com um probleminha de saúde, sentindo dor no estômago, era gastrite nervosa, e meus dentes eram cariados, os 2 da frente já estavam estragados, bem estragados, e aí ela me falou, se você quiser ir comigo para Brasília, você fica lá um tempo, você tratar dos dentes, eu arrumo um tratamento de dente para você, você também vai ao médico por causa da dor no estômago e fica lá comigo um tempo. Eu devo a ela também muita obrigação. Qual o nome dela? Tivinha, que é a mãe de Regimar, que sofreu o acidente, que inclusive Regimar nasceu na época que eu morava lá com a mãe dela, e a mãe dela me deu para ser madrinha, eu e meu esposo, né, seu pai, para batizar. Regimar foi a primeira afilhada. Quando a gente namorava, nós batizamos ela. Olha só, e aqui nós prestamos mais uma vez uma homenagem à família de Regimar, né? Regimar e Benício. Nós perdemos essa
pessoa extraordinária, maravilhosa, a qual também esteve aqui no podcast, deu uma aula aqui pra gente. E a gente, mais uma vez, homenageia aqui a professora Regimar. Ela tinha a maior satisfação e alegria de falar assim, madrinha. Ela chamava a mãe de madrinha. É. E aí eu fiquei um tempo, tratei dos dentes e conheci seu pai, comecei assim... Quincão, viu, gente? Né, gostar. E ele me incentivou a estudar, porque eu falava sempre que eu queria continuar estudando. E por aí foi. Mas espera aí, rapidão, antes de dar continuidade. Quando a senhora deu aula lá no Muquem, com 13 anos, você já percebeu que aquilo ali seria a sua profissão? Que era aquilo ali? Não? Não. Porque eu não tinha, até então, eu não sabia o que eu... Porque eu não acreditava muito que eu um dia chegasse a ser professora. Uhum. Tanto é que um dia a professora Maria Luísa, que é Nezinha de Mucim, a esposa de Mucim, mãe de Júnior da farmácia, ela foi minha primeira professora. Um dia ela pediu para a gente fazer uma redação, que na época falava composição, e é a minha mãe que me ajudava a fazer as redações. E aí ela perguntou, o título da redação era O que você quer ser quando crescer? Qual é a sua ideia de profissão? Aí eu coloquei, porque eu ficava muito na casa da minha tia Edith, que ela costurava numa máquina à mão, e eu achava muito bonito. Então, eu coloquei na redação que eu queria ser costureira. Olha só. E a minha mãe falou assim, meu Deus, mas costureira, mas você está estudando, você pode ser uma professora um dia. Eu falei, mas por enquanto eu vou colocar que eu quero ser costureira, porque eu acho que eu consigo aprender a costurar. E minha mãe ficou até chateada, porque ela cismou que eu podia ser uma professora, mas eu achava que ser professora tinha que, né? E ela estava certa, né? Mas eu, assim, muito pequena e não acreditava muito. Então, eu fiz a redação, levei, assim, minha mãe chateada e eu também, porque, né, pensando nas duas ideias, não acostumei com aquela ideia, mas deixei, apaguei a costureira e coloquei a professora e levei. E, então, como eu estava falando, eu vim para Brasília de Minas. Meu pai te influenciou? Seu pai me influenciou a estudar. Mas é porque ela já estava apaixonada, viu, gente? Por isso que ela ouviu. Não estava namorando ainda, não. Era vizinho. Todos os dias, assim, à tardinha, ele chegava do serviço, ele trabalhava de pintor, chegava do serviço, tomava banho e ia lá para casa de Comativinha. Aí comprava lá no Euri, no barzinho de Euri, um pacotinho de doce, bala, umas balinhas de nata vermelha, na época que eu amava. Para estragar os dentes, mais ainda. E todos os dias ele fazia isso. Então, depois nós começamos... Aprenda aí, gente, como é que conquista uma mulher, viu? Aí, ó, com quincão. No domingo, a gente começou indo à missa, mas só que era eu e ele e com uma tivinha. Não saía só eu e ele, não, porque, né, até então a gente não estava namorando. Depois da missa, ele convidava a gente para ir ao cinema, né? Tinha o cinema lá, que Tony mexia, né? E no domingo eu ia mesmo para agradar ele, mas eu não gostava muito, não. Dormia, mas dormia o tempo todo. Mas eu ia, porque depois que saía do cinema, a gente ia numa lanchonete do Seu Walter, e tinha umas coxinhas muito gostosas que ficou na memória. Tá vendo aí, pai? Ela só ia por causa das coxinhas. Tinha as coxinhas, tomava
uma coca, outra hora ia na lanchonete de Zé Parrella, né? E comia um pedaço de bolo muito gostoso que tinha lá e tomava um copo de vitamina. Todas as vezes que saía da missa, da missa ia para o cinema. E saía do cinema e ia lanchar. E o interesse era só na coxinha. Então, por aí começamos a namorar e daí um tempo passamos a ir à missa, ao cinema e depois... a lanchonete já só os dois. Aí já saiu os beijinhos. E namoramos 5 anos e depois a mãe dele faleceu. Dona Júlia. E ele sentiu a necessidade que ele teria que casar porque não estava sendo muito agradável conviver sem a mãe. Então, e já não estava conseguindo mais juntar dinheiro para comprar coxinha. Então, nós casamos em 81. No mesmo ano, eu engravidei. Nós casamos em janeiro, quando foi em novembro, dia 1º de novembro, eu ganhei Patrick. O melhor filho que ela tem até hoje. E Patrick... É o filho que ela mais gosta, viu? O amor é universal. Mas eu tô falando, né? eu tô falando dos homens, moça. Dos homens é o que ela mais gosta. É o único, Mas tem mais, porque eu tenho... De sangue, eu tenho 6 filhos. Depois eu vou explicar por quê. E tem mais alguns revelações que eu adotivos. Não sabia, viu, gente? Tem muitos filhos adotivos. E quando Patrick nasceu, ele tinha um probleminha, que ele não podia chorar, que ele tomava o fôlego e vinha a desmaiar. Então, a gente sentiu aquela necessidade de procurar um tratamento para eles, porém, nós não tínhamos muitas condições financeiras. Mas nós fomos em Dr. Antônio Pinto e ele deu o nome de um médico lá em Montes Claros, que era excelente, e nós fizemos um esforço e levamos, e aí passou a levar todo mês. Um mês levava na consulta e fazia um eletro. No outro mês levava no retorno. Inclusive, eu fiz a entrevista com o doutor Antônio Pinto e eu tentava relatar isso para ele. Doutor, o senhor salvou minha vida e tal. É uma entrevista interessante que nós temos aqui no podcast com o doutor Antônio Pinto, que, na verdade, mãe falando sobre essa questão que eu não podia chorar, que eu tomava o fôlego, desmaiava e tal. Algum médico, eu não sei qual, diagnosticou que eu tinha uma... João Jacques. Isso, uma pequena abertura no cérebro. Era isso mesmo? Era. Então... E tomava um medicamento. Mas tudo começou, o diagnóstico com o doutor Antônio Pinto, que indicou esse grande médico, João Jacques. João Jacques. E eu tomava um medicamento. E hoje eu sou esse cara bonito aqui que vocês estão vendo. E esse medicamento, assim, a gente tinha os gastos de passagem, consulta, que não era barato, porque o médico era famoso, a consulta era cara, tinha que pagar o eletro e ainda tinha que comprar o remédio, que também não era barato. Então, a gente e meu marido ganhava pouco. Um pouco que era o suficiente para pagar as passagens, a consulta e o eletro. Então, faltava alguma coisa, às vezes, assim, na parte de alimentação, que eu lembro uma vez que eu falei com ele, falei assim, não tem nada aí para a gente comer. Você podia ir no comércio de fulano, não vou citar o nome, e pedir para ele vender para você pelo menos uns 2 ou 3 quilos daquele arroz canjiquinha, era o arroz mais quebradinho, mais baratinho que tinha. Você compra uns 2 ou 3 quilos de arroz, um pacote de fubá, uma lata de óleo e umas 2 cebolas, um pouco de cebola, que eu acho que dá para a gente passar o mês, que eu faço o engrossado com o fubá, bem ralinho, e a gente vai misturando com o arroz, que dá para a gente vencer o mês, que no outro mês a gente vai no retorno, já não vai ter o eletro, então vai sobrar que dá para você pagar.
E assim a gente ia fazendo. Só que quando ele chegou no comércio, o moço falou assim, ô, Quincão, eu não estou vendendo fiado, não. Mas como ele sabia que meu esposo era de família honesta, ele falou assim, mas para você, eu vou dar um jeito e arrumar as coisas para você. Então, ele comprou as coisas e no mês seguinte a gente fez o esforço, né? Até antes do prazo, foi lá e pagou. E fizemos o capricho de não comprar mais fiado. A gente... Pode ir falando isso, eu vou ligar uma luz que apagou aqui. Pode continuar. Preferia passar necessidade, mas nunca mais. E até hoje, nós não gostamos de comprar nada a prazo. Se pode juntar o dinheiro e comprar à vista, bem. Se não, deixa para quando juntar o dinheiro. Então, nós fizemos o capricho de nunca mais comprar, pedir nada para pagar depois. Mas nós encontramos também uma pessoa muito boa, que é Zaí de Zecão. Já esteve aqui a também. Mãe de Álvaro, né, que eu chamei de Netinho. Ela fazia pão de queijo para vender e juntava os dinheirinhos dela. E um dia ela falou para mim, Inês, quando você precisar de um pouco de dinheiro, eu te empresto. Eu não cobro juro muito alto, não. Então, a gente passou a tomar o dinheiro emprestado quando ia levar Patrick para fazer a consulta. E o eletro, passamos a tomar o dinheiro emprestado no Isaí. E assim foi por 1 ano e meio. Tomava o dinheiro emprestado. Na época que ia só no retorno, sobrava um pouco de dinheiro. Aí a gente ia lá, dava a ela um pouco e ficava para o outro mês, e assim foi, por muitos e muito tempo. E aí, quando estava mais ou menos com 1 ano e meio, que Patrick já não estava mais com desmaios, assim, ele já estava chorando normal, eu falei com o Quinca, falei assim, nós podíamos não voltar mais no médico, porque ele já está bom. E a gente continua comprando o remédio e vamos diminuindo por conta nossa o remédio até para não precisar mais a gente voltar. E assim foi. Fomos diminuindo, dava um copinho, passamos a metade e foi diminuindo até não precisou dar mais o remédio. Então, sobrou o dinheiro da consulta, do eletro, das passagens. A gente foi conversando com o Zaí, que a gente tinha um pequeno terreno, né, um meio lote, que a gente ia procurar uma forma de construir, porque até então a gente morava na casa de Lena de Vicente, que é outra pessoa maravilhosa, que também nos deu a mão. Lena do hospital. Lena, que trabalhou no hospital, mãe de Esté, mãe de Neidinha, da afinada Neidinha. Ela falou com a gente, vocês podem casar, se vocês quiserem morar no fundo, tem um pequeno quarto começado, só está nas paredes. Se vocês quiserem colocar o telhado, falou com o meu esposo, se vocês quiserem colocar o telhado, aí desconta no aluguel e vocês ficam morando nesse quartinho até vocês construir. E assim foi. E aí, quando não estava mais levando Patrick, o dinheiro foi ficando mais fácil e, com muito esforço, nós conseguimos construir 2 quartos, né, 2 cômodos, que não tinha, a porta era de papelão, por isso que até hoje eu sou apaixonada quando eu vejo uma caixa de papelão boa. Só na rua pegando lixo, viu? Eu levo, porque quando a gente precisou, né, de caixa de papelão nessa época, era a porta e a janela era de papelão. Então, levantou as paredes, colocou as telhas, né, aquelas telhas mais antiguinhas que tinha, e assim a gente mudou. Fez uma privadinha no fundo, né, de buraco, que todas as vezes que ia tomar banho, deixava o chinelo cair dentro. Vixe. Que tomava banho na bacia, né. E nós fomos morar nesses 2 cômodos, não tinha lugar de lavar roupa, não tinha... Não, a gente não podia comprar uma pia,
um tanque. Então, eu colocava a bacia em cima de 2 caixotes lá na rua, né? Onde que tinha a torneira, porque nem sequer podia levar a torneira até lá, só tinha uma torneira, era lá na rua. Então, lá eu lavava roupa, depois conseguiu levar mais uma torneira lá para o fundo. Eu fiz um giral, né, para lavar vasilha. Giral, para quem não sabe, coloca 4 estacas, né, de madeira e coloca umas travessas e coloca umas madeirinhas para ficar parecendo tipo uma mesa, para lavar as vasilhas. Então, lá debaixo dessa torneira, em cima desse giral, eu lavei vasilha por muito tempo. E aos poucos a gente foi, né, trabalhando. Depois vem outra pessoa, outra família que também nos deu a mão, que é Dr. Cid, né, que também já passou por aqui. Ele e o filho dele. Já passaram, viu, gente? Ele e o filho dele já passaram por aqui também. Pessoas maravilhosas que tinham um ponto de lanchonete que estava fechado e falou com Quinca que se ele quisesse trabalhar nessa lanchonete, que ele ia abrir o ponto e ia trabalhar partindo o lucro, né? O que fizesse lá era para os 2, para não precisar pagar aluguel. E assim, daí um tempo, que já estava lá mais ou menos um ano, não estava sendo fácil, mas como diz meu marido, vendia o almoço para comprar a janta. Só retratando uma coisa aqui rapidinho, meu pai, antes dessa lanchonete, né, ele tinha trabalhado na Cobal e a Cobal acabou. E aí ele teve que procurar um novo meio para sustentar a família. Então, surgiu, né, o Dr. Cid aí, meu pai estava desempregado na época, lembrando isso, né? E eu quero aqui até retratar uma coisa muito interessante, o exemplo que meus pais me deram, minha mãe e meu pai. O meu pai, quando ficou desempregado, ele comprava aqueles todinhos, suco de caixinha, para ir vender nas vaquejadas, nas festas que tinham aqui no carnaval. E aí foi que eu tive o exemplo de o que é ser um homem de verdade, com honestidade, trabalhando, conquistando as coisas com o esforço da gente. Então, esse exemplo aí, eu estou deixando minha mãe contar aqui a história da forma dela, eu quase não estou fazendo pergunta, justamente para não tirar o raciocínio dela. Mas eu quero aqui retratar essa questão aí do quanto que os meus pais foram importantes, para mim são importantes até hoje, nessa questão de conquistar as coisas, de ter as coisas com o próprio esforço, sem precisar passar a perna em ninguém, sem precisar mentir e muito menos tirar aquilo que não pertence a gente. Então, isso aqui eu quero retratar mais uma vez a questão da honestidade e do exemplo que os meus pais são para mim. Pode continuar. E às vezes a gente fica... deixa alguma coisa a desejar, porque a gente fica tentando resumir, senão fica por muito tempo. Não, tá certo. O resumo é interessante. E aí a gente ficou mais ou menos por um ano na lanchonete, como eu havia dito, né, vendendo almoço para comprar a janta, e meu marido estava assim, animado porque estava com alguma coisa para fazer, mas ao mesmo tempo não estava sobrando nada, e a gente estava sentindo dificuldade. Mas aí o Dr. Cid resolveu ir para São Paulo, e ele tinha ao lado dessa lanchonete, ele tinha um hotel. E aí ele perguntou para a gente se a gente não queria tomar conta desse hotel. Ficava na lanchonete, mexendo também com o hotel. E nessas alturas, Patrick já tinha crescido, eu já tinha Andréia, com uns 5 anos mais ou menos, 6, e tinha Bruna pequena. E nós resolvemos ir para o hotel, deixamos a nossa casa. Nessas alturas já tinha feito mais uma cozinha, né? A casa já estava com 3 cômodos. E aí meu marido pensou assim, a gente ficando lá, a gente vai ganhar dinheiro para colocar a laje na casa, porque a gente sonhava com uma casinha melhor. E assim foi, nós fomos para o hotel,
nessas alturas eu já tinha estudado, mesmo depois que eu tinha Patrick. Quinca parou de estudar, que quando a gente casou, a gente tinha a 8ª série e nós continuamos. Eu tinha muita vontade de me formar para ter a profissão que minha mãe sonhava. E eu continuei estudando, mesmo depois que já tinha 2 filhos, eu me formei. Não formei no colégio, porque estava sentindo muita dificuldade. Eu fiz um curso em Montes Claros, já grávida de Andréia. Inclusive, o dia que eu terminei o curso, eu já fui para o hospital e ganhei ela lá em Montes Claros, sem planejar nada, porque nasceu antes da hora. Mas eu queria terminar o curso, então eu fui para Montes Claros, porque o curso fazia em 6 meses. E nessas alturas, quando a gente morava no hotel, eu já comecei a colocar papel na escola, né? Para pegar contrato. Então, eu já arrumei serviço em Angicos e ia de ônibus, deixava uma pessoa para ajudar a Quinca a olhar as meninas e Quinca mexendo com a lanchonete. E ainda tinha que receber hóspede no hotel. E eu só pagava uma pessoa para ajudar a lavar as roupas, né, do hotel e ficar enquanto eu estava para Angicos. As 2 meninas pequenas, só Patrick, que era maiorzinho, que ainda ajudava o pai dele com alguma coisa. E eu chegava de Angicos, fazia pé de moleque para vender fora, que tinha muitas encomendas, ajudava a Quinca a fazer coxinha para vender na lanchonete, cuidava do serviço da casa, ajudava a mulher, e à noite a gente não dormia porque chegava hóspede a qualquer hora, não tinha chuveiro elétrico no hotel, a gente tinha que acender o fogo, era serpentina, né? Acender o fogo do fogão para esquentar a água para os hóspedes tomar banho. Então, a gente não dormia. E 4 horas eu tinha que estar de pé porque ia para Angicos bem cedo. Então, foi assim um tempo bom, porque a gente estava trabalhando, de tudo um pouco a gente fazia, mas estava muito cansativo. Então, a gente resolveu conversar com o Dr. Cid, que a gente não estava dando conta, e que a gente ia voltar e ia ficar com a lanchonete, porém não ia mais dividir o lucro, porque não estava dando, que a gente preferia pagar o aluguel e voltar para casa. E assim foi. A gente já tinha colocado laje, né, nos 3 cômodos, fez um banheirinho e voltamos. E assim a gente continuou e devemos muita obrigação a várias pessoas, né, que nos deram a mão. Mas assim, a gente nesse tempo que a gente estava passando por dificuldades, quando o Patrick era pequeno, nem eu tinha coragem de pedir ajuda para minha mãe, que também morava longe. Na época não tinha esse negócio de telefone, que a gente podia comunicar, né? E a gente comunicava assim, ou era por cartas, né, que demorava muito chegar, ou quando podia vir, né, ou a gente ir. Inclusive, a gente ia com muito sacrifício, porque tinha que ir de ônibus até o Rancho Alegre, né? O entroncamento de Januário para Montes Claros. Já sofri naquele caminho. E a gente ia com os 3 meninos a pé de ônibus, descia, andava 6 quilômetros para chegar até a casa da minha mãe. Inclusive, assim, quando a gente passa em certos lugares lá hoje, a gente fala assim, bem aqui que a gente passava, a estrada também não era asfaltada, era uma poeira tão grande, e a gente ia e passava em certos lugares e falava assim, quando a gente já estava mais ou menos na metade, bem cansados, colocava às vezes, Quinca colocava Patrick no ombro, no pescoço, descanchado no pescoço, e ia com a sacola na mão e eu com
levando a Andréia, e às vezes eu colocava uma no chão, pegava a outra, e quando ele chegava a colocar Patrick no chão para descansar o pescoço, colocava ele... Eu não aceitava. Não. E ele sentava chorando e ficava... e a gente rompia para ver se ele ia, e ele ainda ficava, põe aí eu, papai, põe aí eu, papai. E aí a gente falava assim, temos fé em Deus, que um dia a gente vai comprar um carro e passar aqui de carro, se Deus quiser. Assim, a gente falava, mas sabia que o quanto era difícil. Se a gente, às vezes, não tinha nem o dinheiro para pagar a passagem, como que ia comprar o carro? Mas a gente falava, e Deus ouviu. Ouviu que hoje a gente passa lá nessa mesma estrada, assim, eu no meu carro levando quem me levou nos braços, que são os meus pais. Então, Deus é maravilhoso. E assim foi a vida. E hoje eu falo que para a gente conseguir as coisas, não que a gente conseguiu riqueza. Graças a Deus, a riqueza que a gente conseguiu foi de acreditar que Deus é tudo na nossa vida, que a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar, ser pessoas assim caridosas, humildes, simples, porque e acreditar que são das pequenas coisas que nos tornamos grandes aos olhos de Deus e às vezes até do mundo, porque nós não conseguimos riqueza. Mas tudo que a gente conseguiu foi com honestidade, com sinceridade, né? Sendo primeiramente fiel a Deus e depois aos outros e partilhando, porque eu aprendi a partilhar desde muito pequena, que meus avós eram pessoas muito caridosas, a casa era cheia de gente pedindo as coisas, não tínhamos muito, mas o pouco que tinha era tudo dividido. Eu lembro que quando muito pequena, minha avó me encarregava de fazer não tinha sacolinha, não tinha saquinho de papel. As pessoas iam pedir os alimentos, mas levavam um saco de pano. Então, esse saco de pano tinha que amarrar, colocava, vamos supor, feijão no fundo do saco. Amarrava, não tinha nem cordão para amarrar esse saco. Eu era encarregada de fazer isso, então eu ia para o mato, cortava uma árvore que chamava arapuá. Desse arapuá, eu tirava as cordinhas, que a gente batia, aquela casca do arapuá, batia e dava uma corda muito boa. Então, eu levava as cordinhas, guardava, colocava na água para ficar maceinha, depois colocava para secar e guardava para amarrar os sacos de colocar os alimentos para as pessoas. Colocava feijão no fundo, amarrava, colocava arroz, amarrava, colocava farinha. Tudo era colhido, que não existia esses arroz que a gente compra hoje, tudo limpinho. Era arroz que a gente limpava no pilão. O milho, para fazer o angu, né? Era tudo feito no pilão, a canjica, era tudo no pilão. E eu amava ajudar as mulheres a socar. Uma com uma mão de pilão e outra com outra. E eu amava ajudar. Então, eu fazia eles falavam que era o rosário, que amarrava o saco, quando terminava, ficava tipo um terço, né? Cada pacotinho no mesmo saco, porém amarrado com a fitinha. E, por último, colocava um pedaço de tocinho, que não existia óleo de soja, não. Era tocinho, a gordura era tocinho. Por último, colocava o tocinho para não sujar as outras coisas. Então, por isso que nós somos saudáveis. Eu era encarregada de fazer isso. E era todos os dias vinha uma pessoa para a gente poder partilhar alguma coisa. E até hoje, todos os dias eu tenho que partilhar alguma coisa. Além de partilhar um sorriso, uma palavra de conforto, né, de carinho, uma oração para
para alguém, eu quero partilhar, adoro dar presentes. Verdade. Que a gente precisa partilhar, não é só com quem é carente, que tem a necessidade, não. Todos nós precisamos de receber alguma coisa de alguém, seja quem for, seja rico, carente, ou qualquer pessoa precisa de um sorriso, de um bom dia. Que eu falo que a única riqueza que a gente pode conquistar ao longo da vida é a felicidade de poder dividir alguma coisa com alguém. Porque eu falo que a felicidade, matematicamente falando, a felicidade ela é uma divisão que você, ao dividir, você soma e recebe multiplicado. Porque se você divide um sorriso, você soma a alegria de alguém. E esse alguém devolve essa bênção que você transmitiu, ela devolve multiplicado para você. Então, se você partilha alguma coisa com alguém, você pode se considerar. Eu mesmo me considero uma milionária, sem soma de dinheiro, porque eu sou feliz, porque eu divido um sorriso, um bom dia, um carinho todos os dias com alguém. Se eu não fizer isso, o dia não foi bom. E eu posso tirar o exemplo que isso está no sangue, que às vezes as pessoas falam assim, Patrick, mas você gosta de fazer esse trabalho social, por que você gosta de fazer esse trabalho social, de conseguir as coisas e tal para as pessoas? Isso aí vem no sangue, já está vindo aí de gerações passadas, e é por isso que às vezes eu me deparo com muita situação que a pessoa às vezes fala, mas por que você gosta tanto de ajudar as pessoas? Acho que está aqui a resposta, ó. Vocês estão percebendo, né, gente, que hoje eu não estou fazendo pergunta nenhuma, eu estou deixando ela bem à vontade para ela contar a história de vida dela, e eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo agora está vendo assim, falando, puxa vida, a história de vida dela parece muito com a minha, porque pessoas que vieram da roça com muita dificuldade, que chegaram na cidade e encontraram mais dificuldade ainda, são dignas, né, da gente conhecer a história. E hoje tem coisas aqui que minha mãe está falando que, como eu disse no início, nem eu sabia. E é interessante, é importante. Eu estou deixando ela à vontade, ela pode falar o que ela quiser, viu? Hoje é o dia dela, o dia das mães. Pode ficar à vontade. Pode dar continuidade, Marinês. Eu fiz o possível para resumir, porque a gente não dá conta de falar. E eu acho que até esqueci de também mencionar que, diante dessa vida que a gente levava, quando a gente morava em Muquem, além da minha irmã Nice, eu tenho mais 2 irmãos por parte de mãe, né, e o Denise, né, que todos conhecem como Nena. Tia Nena. Que é muito alegre, prestativa, uma irmã também. Caridosa, maravilhosa, ela partilha tudo que ela tem, é uma pessoa muito alegre. Tem o meu irmão Vinícius, que eu admiro demais também, que mora em Montes Claros, já é casado, tem filhos, é o caçulão de mamãe, né, que a gente admira muito. Trabalhador, gente boa. Então, eu amo minha família. Agora eu tô com uma dúvida do negócio aqui. Por que 6 filhos? Porque eu tenho Patrick, meu primeiro filho, tem Andréia, Bruna, tem Luiz Guilherme, que é o meu neto, que é mais do que um filho, que eu amo. Tem Giovana, que além de ser minha neta, eu me considero também mãe dela, e ela também me considera de mãe, porque ela me chama de mãe. Isso. Né, que nasceu e eu tive a honra de criar até os 19 anos, né? Hoje ela foi fazer faculdade e mora com a mãe dela em Vitória, no Espírito Santo. Mas até os 19 anos eu tive o privilégio, né, de educar como se fosse minha filha. Então, eu falo que eu não me considero velha, mas eu me considero uma pessoa de muita experiência, porque depois dos 50, eu ainda
eduquei Giovana como se fosse minha filha, fazendo tudo que ela precisava e acredito que eu criei uma moça muito honesta, muito sincera, e espero que ela também vai ser uma pessoa de muita competência no que ela fizer. Acreditamos nisso. Porque, e além da Giovana, tem a Antonella, que é a netinha caçula, né? E tem vários outros filhos que o meu genro, Matheus, que é o pai da Antonella, eu considero também como filho. Ah, é? Sabia, tem minhas filhas adotivas, que eu adotei na época que eu fiz faculdade. Tem meus afilhados, que eu considero como filhos. E meus amigos, minhas amigas de coração, que eu amo tanto, que considero também. Tudo filho? Tudo filhos, filhos adotivos. Então, o amor é universal, né? A gente não ama um mais do que o outro. Eu nem claro, sabia tem, assim, o amor que, assim, de mãe, de avó, de sogra, de amiga, de madrinha, mas eu amo todos. Eu nem sabia que eu tinha esse tanto de irmão, viu, gente? Olha só. Por falar nisso, dona Maria Inês Rodrigues, já que você falou de filhos, preste atenção nisso aqui, ó. Maria Inês, ela nem sabia, viu, gente? Toma aqui. Andréia. Oi, mãe. Tô passando aqui nesse Dia das Mães para lhe desejar um dia abençoado. E Dia das Mães são todos os dias, né? Mãe é uma palavra pequena, mas com significado grande. Eu te agradeço a Deus por tê-la como minha mãe. Eu louvo a Deus pela sua vida. Te agradeço por tudo que fez e faz por mim, por meus irmãos. E que Deus lhe abençoe grandemente, lhe dê saúde, muita saúde, prosperidade e muitas felicidades. Obrigada por tudo, essa mulher guerreira, de fibra, de fé, que está sempre disposta a enfrentar os desafios sem desanimar. Uma mulher exemplo para mim e acredito que para muita gente. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Um beijo. Feliz Dia das Mães. Amém. Amém a todos nós. Amém. E quem está... Aqui já foi. E quem está assistindo aí, gente, vai estar podendo acompanhar o vídeo aí também na tela, viu? E Marinês está achando que acabou? Acabou não. Toma aí, Marinês. Oi, mãe. Nesse Dia das Mães, tô aqui para desejar para a senhora um feliz Dia das Mães. Sei que parece clichê, mas a senhora é a melhor mãe do mundo, é a mais amável, mais carinhosa, a que cozinha melhor, é a que dá os melhores conselhos. Eu espelho muito na senhora, porque a senhora é muito forte, guerreira, batalhadora. Eu posso ficar aqui um tempão falando, que eu não vou conseguir falar todas as características, tudo que eu tenho de melhor para falar da senhora. Mas só tenho que agradecer e dizer que eu te amo muito, por ter nos criado da melhor forma possível, por ter criado Giovana também da melhor forma possível. E é isso, que Deus te abençoe muito, que tenha muitos e muitos Dia das Mães aí pela frente. E é isso, fala com a vovó, filha. Fala, te amo, vovó. Te amo, vovó. Oi, mãe, feliz Dia das Mães pra você, né, que fez esse papel 2 vezes, além de vó. Também tem o título de mãe. E eu te amo muito, tô morrendo de saudade. Tchau, beijo. Beijo. Fala beijo, Tutu. Joga beijo. Amo muito vocês também. Amo muito. Gente, isso aqui é o retrato do que minha mãe falou ao longo aí de toda a história, de toda a história de vida dela. Isso aqui é em forma de gratidão e não acabou não. Toma aí. Boa Inês, neste Dia das Mães, Luiz Guilherme. consciente. Vó Inês,
Neste Dia das Mães, meu coração se enche de gratidão por ter a senhora em minha vida. Seu amor é daqueles que acalma, que ensina. A senhora é uma mãe dobra. A senhora tem um jeitinho só seu de cuidar e amar. Muito obrigado por tudo que a senhora fez e faz por mim, por cada gesto de carinho e por cada palavra de sabedoria. Feliz Dia das Mães. Obrigada, eu te amo. Luiz Guilherme parece que é filho de locutor, moço de Deus. Aí, ó, ela não sabia da surpresa. As minhas irmãs, né, a Andréia, Bruna, a Antonella, Giovana e o meu filho Luiz Guilherme aqui, ele prestando essa homenagem no Dia das Mães. Ela achou que estava fazendo uma gravação escondido, que ninguém ia saber. Ai, meu Deus. E a minha mensagem é o que eu disse aqui durante a entrevista. Eu tenho como exemplo aí minha mãe, e eu sempre digo que, diante das dificuldades da minha vida, o que seria de mim sem as orações de minha mãe? Fica até difícil de falar aqui. Muita emoção. E receber essa homenagem, mãe, pelo Dia das Mães, e não só por ser essa mãe especial que a senhora é, mas também por ser essa pessoa abençoada que Deus colocou aqui na Terra. Obrigada. Eu tenho a grata honra de ser mãe de todos vocês. Amo muito, muito, muito vocês. Não Amém. tenho nem palavras. Acho que eu acredito que ela deve ter preparado alguma mensagem aqui, porque ela sempre faz isso. Antes de eu fazer a pergunta final, tem alguma coisa aí? Mensagem, assim... É uma reflexão. Eu preparei assim, pensei assim, falar com, por exemplo, a mãe de filhos pequenos, que tem filhos pequenos, que é uma coisa que às vezes a gente deixa de fazer e ao longo da vida, quando a gente está bem assim na frente, a gente tenta voltar atrás, mas a gente não consegue, são capítulos que, né, são escritos em nosso coração e que a gente fica eternamente. É mãe de filhos pequenos para aproveitar todas as fases, todos os detalhes da vida dos filhos, porque é uma história que fica gravado na mente e no coração tanto do filho como da mãe, que é muito gratificante a gente poder ter um tempinho de acompanhar as fases do nosso filho, que fica na história, fica em nossa história. E mães de filhos maiores, eu queria deixar, assim, não é uma proibição de dar um celular para uma criança. É que as mães de filhos maiores, quando for entregar um celular para o filho, saber refletir antes com o filho, fazer o filho a refletir que o celular é um aparelho de muitas utilidades, mas também pode se tornar uma arma que não deixará saudades. E é isso. E dizer também que a nossa riqueza, que a riqueza que a gente pode conquistar ao longo da nossa vida igual eu falei e volto a falar, é a felicidade. Porque você sendo uma pessoa feliz, você não tendo inimigos, você sendo uma pessoa honesta, verdadeira, principalmente fiel a Deus em primeiro lugar, você consegue todas as portas abertas, as portas de bênção. Porque se você for fiel a Deus, você está sendo fiel a si próprio. Porque quando uma pessoa é desonesta, ela está sendo desonesta não é com o outro, está sendo desonesta consigo mesmo, porque você está plantando a semente do mal. E com certeza, se você planta a semente do bem, você colherá o bem, passe o tempo que passar. E se você planta a semente do mal, com uma mentira, com uma enganação,
com uma infidelidade, você está plantando a semente do mal e, com certeza, passe o tempo que passar, vem a colheita. E a gente é obrigado a colher, porque plantamos, né? Tudo que plantamos, colhemos. Então, plante amor, plante gratidão, plante tudo de bom. Que você plantando o bem, sempre colherá o bem. Amém. Quer tomar uma aguinha? Você falou demais hoje, falou não? E daí? Ah, é? Eu trouxe minha garrafinha. Ela trouxe a água dela. Enquanto isso, ela vai tomando a água. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta que eu faço para todo mundo aqui ao final de todas as entrevistas. E hoje, que entrevista especial, né? Foi bom que eu economizei bastante a minha voz, deixei ela falar bastante, do jeito que ela queria fazer, ela fez. Maria Inês Rodrigues, mãe de Patrick Rodrigues, Bruna, Andréia, Luiz Guilherme, Giovana, Antonella e vários outros filhos que ela mencionou aí. Vários. O que é a vida para você? Mulher sofrida, que saiu da roça. Não foi sofrimento, foi experiência. Foi lições, né? Foram lições que me fizeram forte. A vida, Patrick, eu considero que a vida, ela é uma passagem. E essa passagem é cheia de desafios. Mas que, se você tiver uma fé pura em Deus, e se você tiver gratidão, você consegue abrir todas as portas fechadas. Mesmo que você não tenha a chave, você considera Deus como a sua chave. Então, a vida é essa passagem cheia de desafios, mas que com fé e gratidão você consegue ultrapassar. Por muito difícil que seja, eu falo gratidão, não é só ao você conquistar uma coisa boa. Você tem que ter gratidão mesmo diante das tempestades. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você tem que ir em algum lugar e você não encontrou um veículo para você ir, você foi a pé, chegou atrasado ou perdeu, né, de viajar por um motivo ou outro. Não adianta você voltar, quebrar alguma coisa, derrubar alguma coisa que está em algum lugar com raiva, porque isso você está prejudicando, está levando doença para dentro de você. Ao passo que você, se você agradecer por aquela perca, colocar na sua cabeça, toda perca tem um ganho ou mais de um ganho. Toda porta fechada, vem duas portas abertas. Se você tiver fé e gratidão, mesmo diante dos piores obstáculos, você consegue ser rico, ser milionário, sem soma de dinheiro. Amém! Eita, coisa boa. A gente está aqui ao lado de uma professora, não somente professora ali na sala de aula, mas também uma professora com a escola da vida. Hoje, um dia muito especial. Essa aqui vai falar mais alguma coisa? Como diz o escritor Augusto Cury, a nossa vida, ela é uma escola que pouco aprende quem não sabe ser aluno. Mas se você sabe ser aluno, você se torna um ótimo professor, porque aprender na escola da vida é uma aprendizagem eterna. Olha aí. Maria Inês Rodrigues dando uma aula aqui pra gente. Que legal. Abrilhantou o nosso programa, abrilhantou muito aqui o nosso podcast. E que honra para mim estar aqui hoje fazendo uma entrevista com a minha mãe, homenageando
todas as mães que estejam nos assistindo e até aquelas que não assistiram ou não estão assistindo, mas que receberam a notícia que Maria Inês Rodrigues esteve no podcast Os Notáveis, a mãe do Patrick Rodrigues. Com muita honra. Muito obrigado, gente, pela audiência, muito obrigado aí pelo compartilhamento desse vídeo. Compartilhe com seus amigos, com a sua mãe, com os seus familiares. É uma história de vida muito legal, muito interessante. Não é porque é minha mãe, não, mas eu tive que segurar muito aqui para não chorar, para assim, dar continuidade na entrevista, mas estou muito feliz por dentro aqui, meu coração bate mais forte e é um dos momentos mais marcantes, mais felizes aqui do podcast, sem dúvida nenhuma. Fico muito feliz em poder ter essa oportunidade, porque muita gente fala assim, feliz de quem tem a mãe ainda viva, e graças a Deus minha mãe está aqui viva, firme e forte, dando essa aula aqui pra gente, e Deus me proporcionou mais essa graça, porque eu já entrevistei o meu avô paterno, a minha avó materna, e hoje a minha mãe e o meu pai também já esteve aqui por algumas vezes. Muito obrigado, Maria Inês, feliz. Eu também sinto muito honrada de ter a minha mãe firme e forte até hoje, alegre. Feliz Dia das Mães, viu? Obrigada. E Deus que abençoe. continue sendo esse filho maravilhoso, Amém. esforçado que e você essa mãe é. maravilhosa. Tchau, gente, com muita emoção. Eu digo sempre o seguinte, eu não sei onde eu vou chegar, mas eu não vou parar até descobrir. Valeu? Homenagem Dia das Mães, aqui no podcast Os Notáveis. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.